Plágio é uma conversa a dois com um convidado. Todas as semanas, Bruno Lemos e Filipe Gomes juntam-se a um convidado para plagiar os podcasts que gostam. É mais do que um debate, é menos do que uma entrevista. É uma conversa com contraditório em que, no fim, todas as opiniões interessam. É um debate em que nunca ninguém perde, porque todos têm razão. Ouça e subscreva o podcast nas plataformas habituais. Bem, sim, senhora. Olha, então vamos começar. Boa noite e bem-vindos ao 15º e penúltimo episódio da primeira série do Plágio. Hoje temos connosco o Setor João Teixeira. Bem-vindo, o Setor João Teixeira. Bem-vindo, João, e obrigado por teres aceitado o nosso convite. Tu lembras-te, quando eras miúdo, lembras-te qual foi a alcunha que nós te pusemos? Filipe, antes de mais, olha, muito obrigado aos dois e à vossa fantástica iniciativa, mas lembro-me, eu devia ter aí uns quase 10 anos, e houve ali um grupo de rapaziada mais velha, onde estavas incluído, que me chamava o Bombardeiro. Eu não sei se era aí o Bomba ou o Bombardeiro. Era o Bomba. O Bombardeiro, exatamente. E lembras-te porquê? Não tens ideia? Não tenho ideia, não sei se terá a ver um bocadinho com alguns acampamentos ali em Picamilho, ou não sei bem. Não, foi antes disso, era aqueles jogos de futebol ao sábado à tarde, nas traseiras da sede dos escuteiros, e que tu eras um moço explosivo, tu eras pequenino, altamente concentrado, compacto, mas com uma velocidade... maçudo, uma velocidade de ponta incrível. Como eu mudei, Filipe, como eu mudei. Mas de facto era pela tua rapidez, nós chamávamos de Bomba precisamente por causa disso. Filipe, deixa-me, o Bruno não é dessa geração, mas deixa-me dizer que... Sabes que eu ainda não veio a vacina do Covid, o Filipe já levou. Desculpa lá, espera lá, é que eu ainda não te cumprimentei, portanto tu ainda não participas. É uma vergonha, Ainda não participa, não é? Mas, só tens a palavra quando eu te cumprimentar. Deixa-me dizer-te aqui uma coisa fantástica, aquela família e o compromisso e o comprometimento com os mais novos era fantástico, não é? E eu não sei se tu te recordas, recordo-me de uma palavra, eu tenho que associar o Falcão Astuto, não é? Portanto, havia sempre ali uma associada às patrulhas, associada à função de cada um, havia ali um enaltecer das características de cada um, não é? Desculpem esta repetição, mas o Bomba não me recordava que vinha daí. Tu deves te lembrar, desculpa, nós estamos aqui a falar um bocadinho destas questões, Bruno, mas eram questões importantes e eram questões que nos faziam crescer muito. Eu recordo-me, por exemplo, das corridas de carros regulamentos, o que significava fazer uma corrida de carros regulamentos. Não eram os pais que compravam, não eram os pais que faziam, não eram os pais que faziam parte do processo todo, não é? Nós íamos tentar... Era mais, João, era mais os carros de madeira, não era propriamente os carros de rolamentos. Olha, rolamentos de madeira. Rolamentos, sim, alguns tinham rolamentos de madeira. Rolamentos de madeira. O carro do meu irmão, que era altamente... E tu tens muita responsabilidade. O teu irmão tinha muita responsabilidade nesse... Um carro tecnologicamente bastante evoluído. Era com varetas de chapéu em madeira. Verdade ou não? Exatamente. Mas pronto, eram, na verdade, momentos de aprendizagem fantástica. Nos íamos para o reguinho de fetal com várias provas, não era? Nas árvores, na descida das árvores. Nas árvores. Olha, deixa-me só ir aqui ao Bruno cumprimentar, que ele, entretanto, sente-se excluído. Temos, como habitualmente, diretamente dos nossos estúdios da Petrolheira, o jovem agricultor Bruno Lemos. Isso mesmo. E faz a sua prole de animais de estimação, entre os quais se contam 2 cabritos. Vários. Hoje, isto agora, as cabeças de gado aumentaram. Agora tenho um casal de gansos. Estou a educá-los, porque dizem que é bom para tomar conta da casa, então comprei um casalinho de gansos. Mas não é nada para bater, é tudo... Uma outra galinha. São todos animais de companhia, outra galinha de vez em quando. Filipe, não foi no Pinhal dos Porcos, pois não, que ele foi comprar.
Não. Ele não se lembra. Olha, lembra-se, aliás, e joguei lá a bola com o pessoal dos escuteiros, pá, aquela malta não tem, pronto, não é malta que se dê confiança, mas... João, olha, tu nasceste em 1971 em Luanda, Angola, portanto fazes ou já fizeste 50 anos? Já fiz. Podes levar a vacina já também. os 50 anos. Já. Portanto, já estás na lista de espera para a vacina. Já estou vacinado. Já está também, tu és professor. Sucessor, não é? Como estavas já há pouco a dizer, já estou vacinado. Exatamente. Tens 2 filhas, giras ainda por cima. Já compraste a caçadeira ou ainda não? Já. E estou a ver se a história dos gansos funciona, porque eventualmente, como ele se guardava a casa, tem que ser uma coisa silenciosa, não é? Pois, mas silencioso não é aquilo. Olha, tu dizes que a tua vida se faz de projetos e és um entusiasmo da inovação e que a tua maior referência é o teu pai, João Teixeira. Foi ele que transmitiu essa procura permanente pelos novos desafios e esse gosto de inovar? Filipe, na verdade, o meu pai continua a ser uma grande referência por mim, pelo espírito de empreendedor, um homem que sai muito novo de Lamego, praticamente descalço, com 13, 14 anos vai para Angola, trabalhar muito, não é? Trabalhar muito. Depois sucede o que sucedeu em Angola, volta ou regressa a Portugal e não baixa os braços, portanto abraça vários projetos e sempre ali com uma dinâmica, com uma disciplina e com rigor que muito me transmitiu valores e palavra, porque eu acho que como estávamos no início a falar, a questão da palavra, a questão do respeito, a questão de cumprir de uma forma educada, através da educação, foram valores como o meu pai e os vossos pais também, mas o meu pai sempre foi um homem muito disciplinado e que me deu sempre esse mote de querer, não com retorno, mas de querer poder fazer um pouco mais e aqui uma procura constante de uma inconstância, não é? Portanto, ali sempre uns desafios, mas sim, o meu pai é para mim... Vocês vieram para Portugal, portanto, em 74 ou 75? 75. Tu tens memórias ainda de Angola? Tenho memórias de cheiro, do cheiro da terra, não é? Nunca voltaste lá? Não voltei, tive hipótese de voltar, mesmo a nível de trabalho, chegámos a pensar, eu convidei o meu pai para eventualmente também voltarmos, não é? É difícil, para ele era difícil regressar e trabalhou muito e deixou tudo, não é? Portanto ele vem, nós vimos para Portugal como outros, só os 4, não é? Sem mais nada. O meu pai veio com 32 anos e recomeçar uma vida depois já ter quase uma década de muito sacrifício e muito trabalho, mas sim, viemos. Vocês vieram logo para a Marinha? Viemos para a Marinha. O teu irmão já nasceu cá em Portugal? O meu irmão nasceu cá. O meu irmão nasceu cá, apesar de depois ainda ter ido para Angola. Pronto, o meu irmão nasce em 72, mas ainda tem ali 2, 3 anitos em Angola. Em São Paulo de Luanda. E como é que vocês vieram parar à Marinha? Foi algum acaso? A minha mãe é uma mulher da ordem, não é? A tua mãe é que é marinhense, ok. O teu pai é que é de Lamego, sim senhor. Assim, é isso mesmo. E portanto voltou a casa? Voltou. Está bem. Olha, tu iniciaste a tua prática, tu desde sempre estás ligado ao desporto, portanto tu és professor de Educação Física e a tua prática desportiva, tu dizes que começou muito cedo, com 3 anos, começaste no judo, ainda foi na ordem, eu lembro-me de haver uma escola de judo na ordem, não sei se és desse tempo com o mestre Diniz, salvo erro. Olha, o mestre Mário Jorge Diniz. Exatamente. Mário Jorge Diniz. Não era na ordem, era quase na Guarda Nova. Sim, aquele era ao pé do Café Bagaço. Eu lembro-me. Eu lembro, porque eu tinha uns primos que andavam no judo e eu recordo-me de às vezes ir com eles, eu não praticava, e lembro-me de ir, e achava piada aquilo, e eles faziam aquelas vénias no início.
é engraçado o que estás a dizer, Filipe. Nós íamos com 4, 5 anitos, eu ia com o cão da minha tia. Portanto, os cães na altura, não sei se vocês recordam, tinham ali... Se fosse com a cadela da tua tia, cara. Era mais complicado, exatamente, mas era com o cão da minha tia para vos dizer o quê? Os cães andavam na rua, não é? Os cães andavam na rua, não é agora cães... Não é agora que vêm à rua de trela, portanto, os cães andavam na rua, os carros passavam, buzinavam e saíam, mas o cão, o Bobby, de seu nome, que todos eram Bobby na altura, não é? Mas connosco para a escola, ia-nos levar ao treino, não sei se vocês têm essa humilde recordação, mas quem já nasceu há 50 anos tem esta recordação. E eu ia para a casa dos pais do Mário Jorge, portanto, as primeiras vezes, sempre de fato de judo, vestido, não é? Portanto, aquilo... O kimono, não é? Exatamente, o kimono ou o judogi, como se chama a parte completa do judogi, e pronto, íamos aí para o Mário Jorge. O Mário Jorge tinha a entrada, eles vendiam na feira, não sei se isso também é familiar, muitas bacias. E recordo-me perfeitamente, eu era dos miúdos mais novos, na feira ao pé do Pingo Doce, na altura? Vendiam, sim, por trás do Pingo Doce, plásticos e tudo mais. E ele iniciou o judo nos fuzileiros, e traz, digamos, o judo para a Marinha Grande, e eu entro com ele pequenino, ali naquele dojo, naquela sala, que era fantástica. Tenho muitas recordações daí. Muitas. No entanto, foi no BTT que tu tens alguns momentos marcantes, nomeadamente pedalaste na estrada mais alta do mundo, nos Himalaias. Queres falar um bocadinho sobre essa experiência? Sim, posso falar. E mesmo sobre também a tua participação na primeira prova de 24 horas do BTT. Sim, posso falar. Então, olha, eu antes de falar no BTT vou fazer aqui eventualmente uma conexão, como é que eu chego à bicicleta. Pronto, fiz um percurso no judo, eu diria, interessante, tive alguns resultados nacionais, e numa prova que eu sou apurado para ir a uma competição, a Itália, tenho uma inflamação terrível do tornozelo. Pronto. A inflamação, pensei, bem, isto é aqui alguma mazela, e depois de algum tempo internado foi-me diagnosticada a espondilite anquilosante. E eu tenho uma doença incapacitante que se chama espondilite anquilosante, que é, como o nome indica, a tendência é anquilar, especialmente a região sagrada e a questão da coluna vertebral. E foi ali numa fase muito complicada, foi numa fase que eu tinha terminado o 12º e que, queria avançar para o ensino, ou para o estudo do ensino da educação física, e sempre ali com muita resiliência, e muita gente dizia, não vais para a educação física, que é difícil com a tua doença, e eu disse, vou, e é óbvio que vou. O BTT surge como uma alternativa, portanto, eu não podia correr por causa da questão do impacto, não é? Não podia ter a prática competitiva do judo pela questão do impacto, mas, surge de uma forma muito interessante. A Marinha Grande ainda é geminada com Fontenay-sous-Bois, que vocês devem conhecer. Eu tive o privilégio de ser convidado, isto em 88, 89, de fazer alguns cursos, umas coisas que se chamavam o BAFA. O BAFA era um brevet de animador em colónias de férias. Tive o privilégio de fazer e ter formação em ski, ski de fundo, ski alpino nos Alpes, através do convite de Fontenay, e tive uma iniciação ao BTT, porque ainda não se ouvia falar aqui muito, era o início do BTT. Aqui era mais BMX na altura. Era BMX, ou então aquelas choppers, não sei se vocês... Chopper. Eu tive uma Cirla Roda 20 daquelas que se dobravam ao meio. Exato, com parafuso, não é? Com parafuso que... Tinha um parafuso, exato. Olha, e tinha atrás um suporte, eu tenho memórias, eu não sei se vos acontece, eu tenho memórias da minha infância, fantásticas, que hoje não as tenho da idade que tenho, não é? Vocês também têm esses registros. Mas pronto, para te dizer que, e rapidamente, comprei uma bicicleta em França, nessa altura, e comecei, ainda ninguém tinha BTT, comecei a fazer coisas muito interessantes,
e a descobrir uma nova modalidade que podia ter, que me dava imenso gosto, muitas vezes sozinho, não é? Uma coisa que não devia ser feito. E nesse percurso todo comecei a fazer algumas expedições grandes, não é? Fiz os caminhos, grande parte dos caminhos de Santiago todos, com um escoteiro também, com o Zé Artur. Recordas-te do Zé Artur? Sim, de Leiria. Fizemos o Caminho Real, em 93, 94, fiz a Via de Prata, fui um dos primeiros portugueses a fazer a Via de Prata, fizemos imensos. E tive o privilégio de, com o Zé Artur também, e com o Pedro Pedrosa, ainda ali no momento da criação da A2G, da A2G Trails, de fazermos uma expedição à estrada mais alta do mundo, na Índia, nos Himalaias, portanto no Kardun-Lá. Ciclámos a 5.640 metros, que é o ponto mais alto do mundo ciclável. Aclimatámos, foi uma experiência fantástica, uma realidade e uma partilha muito interessante. Eu nessa altura andava muito, treinava, eu hoje ando pouco de carro e faço poucos quilómetros de carro, mas na altura de BTT, fazia 14, 15 mil quilómetros de BTT, e apareceu uma nova, agora fala-se muito nos trails e nestas ultra provas. Em 2003 surge uma prova, a primeira edição das 24 horas de BTT. Foi uma experiência, fiz essa primeira edição ali no Picota Melrissa, que o Bruno deve saber muito bem onde situa o Picota Melrissa. Não, o Bruno só conhece a Fonte das Bruxas. A Fonte das Bruxas, exatamente. Mas o Centro de Geodésia de Portugal, Bruno... isso eu sei onde é que é. É no Picota Melrissa, pronto. A prova foi aí. Na altura fiz sem parar 364 km, que é fora de estrada, é um desafio interessante, Era naquela altura que se punham bifes no rabo para não assar? Não era. Já havia-se liso em condições. Já havia-se liso em condições, e tu deves te recordar ter ido ao estádio de Leiria ver esse senhor, que foi homenageado passado em Leiria, não é? E olha, e dizer também uma coisa, porque acho que o Bruno tem algo também a dizer sobre isso. A questão da bicicleta e da importância da bicicleta nessa altura era fundamental, porque hoje é o Dia Mundial da Bicicleta, não sei se sabes. O Bruno está a ficar atrapalhado, porque ele tem essa na manga para daqui a bocadinho. Mas tu quer dizer, tu aproveitas todas as oportunidades e, portanto, essa tua ligação ao BTT acabou também por te proporcionar, ou aliás, tu é que proporcionaste isso, que foi seres representante de algumas marcas. Eu acho que não sei se propriamente representante, mas pelo menos ligado à importação e distribuição. Exatamente, material de BTT, não é? Com loja, importámos na altura uma marca fantástica que era, hoje fala-se muito, por exemplo, mesmo nos automóveis, de podermos personalizar, era uma marca alemã que já fazia isso, que nós podíamos escolher a cor e que podíamos, coisas giras. Mas sim, isto para também dizer uma coisa que eu acho que pode ser interessante, e aqui um desafio. Muitas vezes estas dificuldades, não é? Estas dificuldades que nós vamos tendo, abrem-nos novas oportunidades e são janelas fantásticas que nós devemos abraçar e que devemos, na verdade, não olhar como algo que acaba um projeto, mas sim algo que nos pode abrir para outras dimensões. E foi como aconteceu com a espondilite. Eu continuo a ter espondilite, redescobri que a prática de atividade física é fundamental para o meu equilíbrio, para o meu bem-estar, mas tive que derivar um pedacinho da parte competitiva para fazer outra modalidade. Mas sim. Aliás, tu ainda nessa veia empreendedora, e se calhar pouca gente sabe disto, és sócio-gerente de uma empresa que é a SobSap, e que é uma empresa que faz eventos, não é? Animação, ativação de marcas, team building, desporto, aventura, e aliás já tiveste em alguns dos maiores eventos Temos estado, Bruno, isto Filipe, desculpa, isto é giro. Isso é quase uma ofensa. Sim. Dizer giro não. Chamares-me Bruno. Pensei que era giro. Não, giro, querido. Não, eu sou querido.
Exatamente. Giro não sou querido. És querido. Olha, nós começámos... Estou a falar em eventos, estou a falar nas festivais de verão, festivais de verão, etc. Festivais de verão, volta a Portugal em bicicleta, Rock in Rio também é um festival de verão, mas é um evento com uma dimensão maior. Festival Panda, o grande festival pouca gente sabe que tu tens estado ligado a esses eventos, não é? Assim, nós iniciamos com o Desporto Aventura numa altura fantástica. Nós estivemos ali um bocadinho ligado à Rota das Aldeias Históricas, há pouco falei do Pedro Pedrosa e do Artur, e depois há ali uma janela de oportunidades que iniciamos com a escalada, ou com a escalagem, como se dizia na altura, com a escalagem, não é? Iniciamos com a escalada como? Com paredes móveis, paredes que eram autotransportáveis e que nós colocávamos. E lançámos uma grande campanha para a Água do Luso, que era a Água do Luso PEC, que tinha uma tampa, foi uma revolução, uma tampa que abria, e fizemos um tour pelo Algarve todo, e foi, digamos, o grande boom. Depois, com umas atividades de desporto-aventura, trabalhámos muito para o Natal também, como as atividades de desporto-aventura eram muito sazonais, optámos também, na altura, por ter ali uma dinâmica muito ligada à animação e algumas questões de eventos, depois crescemos muito, pronto. Em 2004 o Zé Artur sai, o Grupo Lena entrou, e pronto, e neste momento temos ali uma estrutura menos pesada, já foi muito pesada, já foi com muita gente, mas uma estrutura que dá muita resposta a essas dimensões que dizias, a ativação de marca, ao team building, menos de desporto-aventura. Nós tínhamos ali uma parceria muito grande no challenge, nessas coisas todas, mas sim. As nossas festas da cidade têm sempre lá festas da cidade, precisamente. Sim, muita animação infantil, lúdica também, temos imenso, sempre apostámos em equipamentos e pessoas, portanto temos tudo o que fazemos normalmente não é nada subcontratado, e pronto, vamos acreditar que o momento que aí vem... Eu tenho a ideia que tu também fazias aquelas descidas de caiaque. Fazíamos nessa altura do desporto aventura, fazíamos coisas muito interessantes, Filipe. O Zézer, o Mondego, o Nabão, muito trabalho nessas dinâmicas, sim. Depois... Nunca te aventuraste no Ribeiro de São Pedro? Já me aventurei no Ribeiro de São Pedro e posso dizer, Filipe, que este ano tinha sido um ano fantástico. É verdade que o Ribeiro de São Pedro este ano... Eu fiz ali da Ponte Nova, há um ano que com o Sit on Top e com o Zé Artur fizemos quase da Ponte Nova até ao Old Beach, digamos, à Praia Velha. Desmontando e tal, mas sim fizemos. E era eventualmente um dos sítios interessantes a ser potenciado, esse Ribeiro de São Pedro, não é? Sobretudo esse troço, não é? É muito giro, é muito giro. E depois para o lado, eu não sei se vocês já fizeram, em 2017, fiz uma coisa também muito gira porque estava seco, estava completamente seco, e como ardeu, subi o rio até à nascente, que é ali na Lagoa Cova, que tu deves saber, ali em... Eu, por acaso, eu sei onde é a Lagoa Cova, mais ou menos, mas eu nunca fui à nascente do Ribeiro de São Pedro, nem sabia que era para aí. Aquilo deriva ali um bocadinho no Rio Tinto, falando ali da agricultura do Bruno, não é? Isso mas mesmo. Depois bifurca para a direita, e vai ter essa zona da Guarda, que é um percurso muito interessante de se fazer e muito giro, e fiz mesmo pelo leito, muito agradável, muito agradável. Bruno, tu quase que sentes inveja de tanto empreendedorismo, não é? Tu que também és o homem dos 7 ofícios, ao pé do João Teixeira. Pois não. Sou menino. És um menino. Não é, menino. Não tenho. Vamos se calhar saltar aqui já para as nossas irritações, se vocês não se importarem. Até porque eu tenho mais que fazer, isto não é a minha vida. A tua irritação, João, é a identidade, ou a falta dela, não é? Tu achas que nós, de todos, já não somos a capital do vidro, ou que isso não era uma marca identitária que nós tínhamos
e que de vez em quando se procura arranjar aqui assim umas coisas que se calhar também não encaixam muito bem naquilo que nós efetivamente somos, tipo aquela Marinha Grande capital do design e do industrial, não é? Engenharia e design. Filipe, eu acho que capital do vidro. Olha, ainda hoje estive numa ação interessante com alguns miúdos que organizámos e pais. Hoje não, ontem. Ontem. Eu vi-te ontem na Praia Velha. Viste ontem na Praia Velha, opa, fantástico. Alguém que dizia uma coisa muito interessante, a Marinha Grande continua a congregar empresas grandes de vidro porque a nível de matéria-prima, especialmente de areia, é fantástica esta zona, não é? Pronto, eu acho que essa identidade que tu dizias, se somos capital do vidro, somos que... eu acho que nos falta saber exatamente o que é que queremos ser, porque muitas vezes temos que nos reajustar. É importante manter essa identidade, eu acho que sim, e nós temos muito, na minha perspectiva, muitos elementos que nós possamos agarrar e que possamos desenvolver de uma forma empreendedora e com várias dinâmicas. João, mas desculpa lá, eu quando falo aqui em capital do vidro, é mais no sentido afetivo dessa expressão industrial, porque assim, eu vou-te dar um exemplo, uma coisa, quer dizer, que não tem grande importância, mas quer dizer, eu acho que qualquer um de nós, marinhense, e que sente a Marinha Grande, não deixa de se emocionar, por exemplo, ouvir as Mãos Vidreiras. Claro. Isto é um pequeno exemplo, pronto, claro. E essa identidade que tu falas, se calhar não é só essa, ou seja, parte dessa identidade de afetos e que depois se traduz em muito mais, não é? Ou não é esta a perspectiva? É uma dimensão multidisciplinar dessa identidade, não é? Mas tu neste momento achas que existe falta dessa identidade? Eu acho que existe. Isso irrita-te. Irrita-me. Acho que existe essa falta de identidade, acho que existe falta que os mais novos sintam verdadeiramente essa identidade e que procurem desenvolvê-la e estimulá-la, não é? E também acho que essa própria identidade podia ser geradora de muitas sinergias, podia ser atrair valor para a terra e numa dimensão, como dizia, multidisciplinar. Falaste das Mãos Vidreiras. Eu hoje, se quiser comer uma sopa do vidreiro, e está aí um homem que também toca um bocadinho nessa área, se calhar tem dificuldade, não é? E se calhar Faz a casa do Fernando Lopes, do pai da Margarida Balseiro, que ela disse que o pai faz bem... É melhor, não é? Fodas e diz, que deu há 3 dias antes, diz ela. Mas reparem, eu não sei qual é que é a vossa perspectiva. Mata. Nós temos identidade com a nossa mata? Temos capacidade de olhar para a mata de uma forma geradora de pertença? De eu dizer, nós dizemos às nossas filhas, tu é que tens aí uma dimensão diferente, não é? Aquilo pertence-nos. Nós podemos criar valor e o valor pode ser um valor muito diferenciado. Tu dizias a questão industrial, eu falei aqui um bocadinho da questão gastronómica, a questão do turismo, falaste da música, o próprio desporto. Portanto, eu acho que é necessário e urge em diferentes dimensões criar. A Marinha Grande caracteriza-se por isto, nestas dimensões. E depois trabalharmos em rede, trabalharmos com sinergias, trabalharmos com parceiros que possamos potenciar e dizer assim, o nosso objetivo é que tenhamos capacidade, falavas do vidro, a rota do vidro eventualmente terminou, não é? Deixámos fechar alguns fornos, hoje não sei se há 2 ou 3 pessoas que o fazem, mas esse é um valor que nós temos que o ter e temos que o manter e temos que o potenciar, temos que o divulgar e temos que gerar valor nesses valores, e há tantos, não é? Nós temos tantos. Eu tive o privilégio neste último confinamento de lançar um desafio a mim próprio de tentar percorrer os talhões todos da mata e fotografá-los. E eu sinto que isso é a minha identidade, ou que faz parte da minha pertença, porque se eu tiver esse valor, se eu tiver esse objetivo, se eu quiser ter algo que me identifique a mim e aos meus, eu se calhar vou procurar
ter parceiros, vou procurar ter projetos, vou procurar juntar-me a outros para, nessa dimensão ou noutras dimensões, poder criar valor. E eu acho que isso resulta, às vezes, dessa falta de identidade. Vou-vos dar um exemplo. Tu, Filipe, tens o Miguel, eventualmente, a idade das minhas, da Maria e da Francisca. Eu não posso ouvir as minhas filhas dizerem eu não quero ficar cá, não é? Ou eu quero sair. O Bruno ainda está ali numa fase um pouco diferente. Mas se eu criar valor, se eu criar identidade, se eu criar relação, se eu criar comprometimento, elas se calhar vão querer ficar, como muitos de nós também quando estudamos, quisemos voltar e quisemos regressar para construir valor. Portanto, eu acho que temos que olhar para os nossos pontos fortes e também para os nossos pontos menos fortes, as nossas fragilidades, mas é preciso pertença, é preciso ter aqui o símbolo da Marinha Grande e respirar e estar. Eu há uns anos... Mas há um veículo que nos ajuda muitas vezes a construir essa identidade, ou a mantê-la, ou a reforçá-la, que na realidade nós não temos muito, que é a produção artística, nas suas várias expressões, ou seja, nós não temos uma verdadeira produção de teatro, verdadeira produção musical, verdadeira produção... Já falámos aqui das exposições, Já viste o potencial, falaste em teatro, desculpa só aqui dar-te... os registros que há, o que foi o teatro... em Portugal, em função da Marinha Grande. Sim, a importância que teve, e sim, é verdade. Todas as novidades. Hoje não temos. Hoje, aliás, tivemos uma novidade esta semana, que me parece que é de louvar e de reforçar aqui. Nós já falámos aqui até quando o Amadeu esteve connosco, falámos da possibilidade da nossa Casa da Cultura ter um teatro residente. Uma companhia residente. E a Comeira fez isso agora. Portanto, a Comeira adotou, entre aspas, aqui um grupo de jovens, alguns de cá, outros de fora, e tem ali e já tem resultados, já tem há 3 ou 4 sessões de teatro que estão programadas para os próximos meses. Bruno, e repara uma coisa, e há pessoas com muito valor, tu dizias esses referenciais, não é? Sim, as pessoas existem, nós temos que... Existem, mas nós estamos a atravessar um momento, e falamos de teatro, por exemplo, o Sr. Francisco, o antigo Presidente da Junta, que é um homem que tem, que escreveu e que tem um conhecimento enormíssimo da questão do associativismo e do teatro, nós temos que beber dessas pessoas, não é? Temos que aprender, temos que vivenciar, é óbvio, ajustando, mas sim, isso é extremamente importante. A questão desportiva é igual, não é? Que identidade, que matriz identitária nós temos do nosso desporto? O que é que queremos? Ou da nossa cultura? E depois a trabalhar, se calhar o Bruno conhece mais nessa vertente do que tu, Filipe, mas depois é preciso criar aqui esta base, não é? É preciso começar como agora a Comeira fez, como base. Nunca nos subestimos. Nunca, jamais. Mas para dizer, isto para ir um pouco ao encontro do que eu estava a dizer ao Filipe, se nós tivermos esses pilares bem definidos, estrategicamente, eventualmente o processo é mais simples, não é? De começar a congregar, de começar a criar aquelas sinergias que eu dizia, e depois ir para ali. E a Marinha Grande ser conhecida, o nosso território ser conhecida por a sopa de vidreiro, as mãos vidreiras, uma conferência ligada ao vidro, e pronto. E falando do vidro, falamos de tudo, não é? Falamos de tudo. Bruno, tu achas que esta identidade, ou falta dela, que isto é uma coisa que já tivemos e depois já fomos perdendo? Ou... Eu vou-te dar um exemplo, e tu falaste aí na criação artística, que eu acho que é também um ponto de vista interessante sobre esta questão identitária. E que é uma coisa que me aterroriza, que acho que é uma perda incalculável, que é a questão, por exemplo, dos mestres vidreiros. O trabalho, portanto, hoje em dia nós já não temos, perdemos completamente a pintura do vidro, a própria lapidação deve ser residual, penso eu, não sei, mas penso que é residual, mas, e sobretudo os grandes mestres vidreiros, mesmo da produção do vidro, nós fomos perdendo isto tudo ao longo destes anos. Eu não sei se isto era inevitável ou se é, e isto talvez também se traduza
nessa questão da falta de identidade ou da perda dessa identidade. O que é que tu achas? Bem, assim, eu realmente é estranho, né? Mas eu acho que tem a ver com a velocidade, ou seja, eu acho que nós perdemos, ou seja, as gerações atrás de nós viviam essa realidade, portanto, não tinham a preocupação de a manter porque viviam, né? Portanto, eles próprios trabalhavam no vidro, portanto, ou seja, estavam ligados ao vidro, portanto, isto era praticamente o dia-a-dia das pessoas. E perdeu a indústria vidreira, estamos a falar não estamos a falar de indústria, grandes indústrias, maquinarias, etc., fazer copos e garrafas, estamos a falar de outro tipo de indústria vidreira. Ela perdeu-se muito rapidamente, ou seja, há ali, se calhar, uma década em que praticamente desaparece. Portanto, foi rápido demais. E nós agora é que estamos a começar a sentir a falta dela. E provavelmente quando acordarmos para isso, já não temos as tais possibilidades de recuperar. Isto faz-me lembrar uma história muito, muito básica, eu conto rapidamente. O meu avô trabalhou na indústria vidreira, mas não era grande artista vidreiro, mas trabalhou na indústria vidreira. Mas ele tinha muitas cantigas. Já sei a quem é que sais. É isso mesmo, é isso. Mas tinha um conhecimento muito alargado daquelas cantigas de agricultor e cantigas até da indústria vidreira, aquelas quase lenga-lengas, chamava-as lenga-lengas, né? Tinha muita coisa daquilo. Eu lembro-me, era relativamente jovem, e eu dizia assim, temos que gravar isso. É verdade, na altura também não havia grandes, não é como agora, que a gente agarra no telemóvel e grava, né? Claro. Portanto, ou seja, mas era possível, mas na altura já era possível, já havia o Spectrum mais 2, portanto tinha a cassete, gravador de cassete, já dava para gravar o homem a cantar. E fomos adiando, e o meu avô morreu, e levou com ele praticamente todas as lenga-lengas, eu conheço uma e pouco mais. E aqui faz-me lembrar um bocadinho isto, ou seja, provavelmente quando nós acordarmos para a necessidade de manter ou de recuperar esta arte, que agora era relativamente fácil, porque apesar de haver pouca gente a trabalhar, anda muita gente de cá que sabe. Eu lembro-me, eu tive a oportunidade agora, assim que acabou o confinamento, fui ver outra vez o Museu do Vidro, já não o vi há algum tempo, levei as minhas filhas, já tinham ido ver com a escola, mas levei-as eu para lhes mostrar algumas coisas, e tivemos um bocadinho a falar lá com os dois vidreiros que lá estão. Um deles eu conheço bem, que é o Sr. Mário Macatrão, um homem já com uma idade brutal, com uma experiência de vidro incrível, que esteve fora, esteve no Brasil, etc., sabe a parte também química da composição do vidro, etc., portanto é maçariqueiro, e tivemos ali a falar um bocado com ele, e há muita gente desta. Ele, por acaso, passa ali um bocadinho das suas horas ali a fazer aquilo, mas há outros que não passam e estão em casa, mas hoje era relativamente fácil recuperar isso. Daqui, se calhar, a meia dúzia de anos, se calhar não vai ser assim tão fácil, há muito menos gente disponível para isso e connosco. E vai ser aí nessa altura que eu acho que nós vamos tentar recuperar. É uma pena, mas é o que vai acontecer, porque é normalmente assim que acontece. Olha, Bruno, vamos já agora aqui para a tua irritação, se não te importares. Não me importa nada. Põe lá o comprimido para debaixo da língua. Não, pá, é uma irritação que há longo prazo. O teu problema, isto anda sempre à volta da agricultura, portanto, é um problema de previsão do tempo, nunca acertam. Mas tu não usas o guarda d'água. Não, então, é assim, como tu tens referido aqui várias vezes, eu tenho tido tenho construído aqui algumas responsabilidades ao nível da agricultura. Já tenho aqui, não é uns hectares, mas já é uns metros quadrados valentes. E pronto, ou seja, uma das componentes mais importantes, para além do solo e do sol, é a água. A água é extremamente importante. E eu não sou, digamos, profissional da agricultura, portanto, eu sou um amador, é um hobby. Portanto, ao fim de semana perco algumas horas nessas coisas, durante a semana é mais difícil. Portanto, tenho que fazer uma gestão da rega. Ou seja, tenho que ter a noção de quanto é que vou regar, que é para tentar fazer com que a horta cresça um bocadinho, até porque eu não ponho outro tipo de produtos que pudessem ajudar a crescer aquilo. E hoje em dia, existe muita tecnologia, muita fonte de informação em relação à meteorologia. Eu tenho um smartphone, né, como todos nós, e vou lá, como todos nós não, que sou agora que sou a Sobral, tenho 3310 ainda, portanto não é, ele usa, portanto falou nisso agora no podcast que onde ele esteve. Mas tenho um smartphone, portanto, e vou lá ver a meteorologia, portanto, e vejo, e chego ao domingo, normalmente, ou ao sábado. Esta semana vai estar a semana toda de sol, portanto tenho que articular de maneira a carregar no domingo para poder arranjar depois ali um bocadinho na quarta ou assim para regar outra vez. E por exemplo, esta semana ou a semana que passou, davam chuva para terça, 40% ou 50% de probabilidade, e depois para quarta praticamente certo, dava 80% de certeza. Pronto, a primeira logo aqui a questão é 80% de certeza, está bem, mas há 20% que pode não chover, portanto logo aí já é terrível como é que a gente lida com as percentagens. Mas, em princípio, se terça e quarta-feira previam chuva, à partida chove, portanto não reguei, porque pensei assim, a chuva vem aí e a coisa está resolvida. O que é certo é que terça foi uns pinguitos e quarta praticamente nada, portanto
a horta não foi regada, portanto foi terrível, por acaso. Eu tenho a impressão que o teu problema é a falta de fé, não é? Porque, quer dizer, a tua irritação não devia ser com o Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica, devia de ser com o São Pedro. Quer dizer, portanto, isto é nitidamente um problema de falta de fé. Isto faz-me lembrar aquela expressão: pulverizei tudo e não deu nada. Há uns gajos que dizem... Olá, Brunito. Não, a minha irritação não tem a ver com... porque, é assim, isso está destinado a chover um dia. A questão é, eu recordo-me, vocês que são mais velhos que eu, muito mais velhos que eu, aliás, vocês já foram vacinados, portanto, nota-se logo a diferença. Não das pelas pretas, Bruno. Só o João é que foi vacinado. Não, também ainda não fiz essa experiência também. Pois, mas eu... eu lembro da RTP quando havia o senhor a dizer a meteorologia, era o único sítio onde a gente tinha, e aquilo praticamente não falhava. Aquilo dizia que amanhã vai chover e a gente tinha que preparar as galochas e os chapéus de chuva para a escola, que aquilo não falhava. Bruno, mas tinha a ver com a música do Mark Knopfler, pá. Também não falhava, portanto, vocês são os homens da música, verdade ou não? A banda sonora era, por isso é que não falhava nada. Não é? Mas essa evolução, repara, tinhas um senhor na RTP que não falhava. Depois, entretanto, aquilo começou a ficar todo modernaço e passou a ter só uma voz off, já falhava de vez em quando. À medida que a tecnologia vai evoluindo e a gente agora consegue ver na internet, no tablet, no telemóvel, mais não sei das quantas, a credibilidade para mim é zero. Aquilo, raro. Só houve uma altura em que aquilo era credível. Foi na altura da SIC Radical, que as meninas iam despintar, que as menidas iam... Aí acertava sempre, que a gente olhava... Eu peço imensa desculpa, mas o melhor indicador... E eu recordo o melhor indicador era quando nós ouvíamos o comboio a apitar na minha casa, era porque ia chover. Mas não falhava, cara. Não falhava nada. E continua a não falhar. Mas, Bruno... Então para mim chovia sempre. Quando eu tinha o comboio aqui a passar ao lado, chove todos os dias. Mas é verdade. Tu moras em cima da linha, não é? Quer dizer, ao lado. Sabes o que é que eu acho também? Isto tem a ver um bocadinho com a questão do tempo. O tempo, o enquadramento do dia, mês, minuto, segundo e da valorização do nosso tempo. Eu recordo, e vocês... Pensava que ias falar das alterações climáticas. Ainda não tem a ver com isso. Mas tem a ver com... iniciava-se o janeiro com a chave do ano. Não sei se vocês se recordam dessas expressões. Tu, talvez não, Bruno, mas... Eu sou um gajo novo. Tu és mais novo. Mas o Filipe, janeiro, o primeiro dia de janeiro era o mês de janeiro. Segundo dia, e depois havia a contrachave. Não sei se vocês reparam. Portanto, há 2 gerações atrás, isto era o tempo dos meus avós, regulávamos digamos, por uma unidade de mês, não é? Depois que veio o borda d'água, aquelas coisas todas também nós começámos a ver ali, eventualmente chove, o borda d'água já é muito mais antigo. Mas o que eu acho é que nós, e com a capacidade que estas novas tecnologias e que estas novas dinâmicas da sociedade nos geram, não é? Que nos impõem, nós somos muito mais... rigorosos com o tempo, não é? Portanto, se calhar, se chovesse uma vez na semana, estaria bem. Agora nós andamos ali a ver ao minuto, não é? E ao segundo. Pois, se calhar é isso, mas, por exemplo, tu tens uma série de projetos. Como é que tu planeias um projeto para aquela semana, se vai estar a chover ou se não vai estar a chover? Por exemplo, ontem, na quinta-feira, foste para a Praia Velha. Imagina que estava a chover. Imagina. Iríamos, Bruno, eu acho que isso tem um pouco a ver com a resiliência e com a preparação das coisas, não é? Eventualmente iríamos menos, não é? Ontem tivemos quase 100 participantes, eventualmente iria eu, quando digo menos iria eu, não é? Porque, pronto, mas é difícil. Agora, queres nos dizer que evento foi esse? Sim, eu acho que é importante. Eu vivo na Praia Velha, já na parte final da manhã, a apanharem lixo na praia. Então, olha, ontem fizemos uma atividade muito interessante que tentámos congregar duas datas que são 2 pilares, não é? São 2 pilares. Uma é a questão das crianças e da importância das crianças e de uma educação comprometida de todos, e não basta da família, não basta da escola. A educação desportiva tem aqui um papel muito importante. Portanto, quisemos comemorar o Dia Mundial da Criança e quisemos também comemorar o Dia Mundial do Ambiente. Saímos ali de Pedriantes, fizemos uma caminhada de aproximadamente
9 quilómetros, e depois fizemos uma campanha muito gira. Esta iniciativa teve o apoio da autarquia e do IPDJ num outro projeto que nós desenvolvemos. Desculpa lá, a iniciativa disso foi do Clube de Judo da Marinha Grande, no âmbito das atividades do Clube de Judo da Marinha Grande. Sim, foi, Filipe. Foi do Judo ao Clube da Marinha Grande. Mas depois limpámos ali a Praia Velha. Eu diria que eventualmente ali uns 130, 140 quilos em função da quantidade de sacos que recolhemos, mas sim uma ação muito, muito comprometida, e que a educação desportiva hoje passa muito também por estes valores, pelos valores da educação, falando, por exemplo... Da cidadania, no fundo. Da cidadania ativa e participativa, não é? Porque isto... São os maiores desafios atuais, não é? Olha, tu já agora isto podemos fazer aqui a ponte para outra coisa, que era na tua incursão pelo handball, aí não estavas preocupado com o tempo, porque é um desporto de pavilhão, não é? Era uma coisa que não te preocupava. Pelo menos quando era feito dentro do pavilhão, se bem que há o handball de praia. Mas o que eu te queria perguntar era para tu nos falares um bocadinho sobre essa incursão no handball, em que chegaste até a ser campeão nacional do desporto escolar. Do desporto escolar, fomos. Olha, esta é uma história também muito gira. Eu, quando fiz mestrado, estudei e desenvolvi um modelo que se chama Modelo de Educação Desportiva, o MED. E na altura, isto vai um pouco ao encontro também daquilo que eu considero que é importante nos projetos e nas ações concertadas das diferentes instituições, mas este modelo passava muito por ter, nós achamos, e eventualmente não, vocês também o acham, as pessoas quando têm consciência do que estão a fazer, têm uma ação mais proativa e com um envolvimento, com uma dinâmica muito maior. Então, desenvolvi esse modelo e optei pelo handball, estava a dar uma unidade didática de handball, e esse modelo era um modelo muito giro, que tinha, os miúdos tinham diferentes funções, um era o treinador, o outro o árbitro, outro o jornalista, isto numa dimensão que eu acho que é importante que a sociedade e que o desporto tenha, que é a capacidade de olhar para todos, e todos podem ter valor, não é? Porque o formato, e vou falar do desporto, que é uma área que eu tenho aqui alguma ação, muitas vezes está só focado na alta competição ou só nos resultados, e perdemos pessoas de valor que podem ser excelentes contributos nas dinâmicas das associações, porque só estamos focados, na verdade, na vertente da competição. Na vertente da competição e da alta competição, pronto. E a minha incursão no handball passa por uma abordagem, durante a minha tese de mestrado, a esse modelo, e entretanto comecei a dinamizar algumas atividades e pronto, e fui convidado para potenciar um bocadinho ali a formação, e ainda tive ali alguns anos. Entretanto criámos uma equipa, uma sinergia, que entretanto também terminou, mas uma sinergia com o agrupamento de escolas Marinha Grande Poente, e criou-se ali uma relação muito próxima com os pais e especialmente com o handball feminino. Sim. Pois isso era o que eu ia para referir, que é essa tua ligação sempre nos projetos em que tu participas enquanto treinador ou enquanto dirigente desportivo, e essa ligação que é feita com a escola. Portanto, tu és professor na Guilherme Stephens, não é? No agrupamento Marinha Grande Poente. E és o coordenador do desporto escolar no agrupamento. E, portanto, há uma estreita relação, há sempre aqui uma ligação entre esta tua atividade a nível dos clubes, essa ligação com a escola também, não é? Até porque, se calhar, na escola é o melhor sítio de recrutamento. É assim, eu faço a coordenação já há alguns anos, e quando cheguei à escola foi-me proposto fazer a coordenação, e eu achei interessante, que é uma área que eu gosto, é de poder ter proximidade com o território. Rapidamente e de uma forma concertada com o professor Cesário, com os colegas, vimos que os grupos de equipa, nós somos, e isto é importante dizer, a nível do desporto escolar, somos um dos territórios que tem mais grupos de equipa a nível nacional,
que tem mais projetos de dinâmicas que não têm só a ver com os grupos e equipa, digamos, com as modalidades, mas sim com projetos complementares muito fortes, nomeadamente o Desporto Escolar Mais e o Desporto Escolar Territórios. Temos aquele projeto com a PPA-CDM e com a Universidade Sénior, mas começámos a criar dinâmicas que fossem ao encontro de o que há no nosso território e poder servir os parceiros. Se temos voleibol, ok, há a possibilidade depois dos miúdos darem continuidade num clube de voleibol. Se temos judo na escola, há a possibilidade dos miúdos, de uma forma articulada, poderem continuar. Portanto, nós passamos de um contexto que tinha também identidade com o território, mas um contexto muito preocupado com o território, portanto, para haver interligação, captação, possibilidade dos miúdos depois poderem continuar. Depois demos muita primazia aos nossos alunos de educação especial, aos miúdos de educação especial. Temos natação adaptada, temos atividades rítmicas expressivas, a dança também adaptada, temos bóssia, temos o judo adaptado, portanto, há ali um peso forte também nesta preocupação do desporto inclusivo e do papel inclusivo. Aqueles projetos de valorização são projetos que trabalham muito com as parcerias, portanto, são projetos que a escola é a entidade promotora através do desporto escolar, mas tem a autarquia, tem a APP-CDM, tem os projetos de vida sénior, tem o clube de judo, numas dinâmicas que saem um bocadinho fora do que é habitual, com muito voluntariado, com muitos atletas a voltarem à atividade e com dinâmicas reconhecidas e que muito nos honram. Dizer-vos que algumas destas dinâmicas do desporto escolar foram reconhecidas com o galardão também da bandeira da ética desportiva, portanto, e tentamos sempre associar nas nossas ações aqui a questão da cidadania e da ética, do respeito, dos valores e da construção de uma educação muito assente nestes pilares, não é? Tu agora foste aí para vários caminhos que o Filipe certamente vai dar continuidade, mas eu, recuperando aqui aquela parte do handball que o Filipe perguntou, com o teu percurso também acaba por ser possível observar e comprovar que, apesar do teu foco estar no modelo de formação e modelo educativo e modelo no sentido de incutir algum espírito e alguns valores nas crianças, mas os resultados são possíveis, ou seja, tanto dentro da escola ou no contexto escolar os resultados estão à vista, portanto com a Associação do Campeonato Nacional, mas mesmo em termos de competições fora do ambiente de escola, portanto foi dos anos, não sei se foi o ano mais, mas foi dos anos onde mais miúdas praticaram handball no 1º de Maio, onde praticamente, eu digo que fomos porque na altura também estava envolvido de alguma proximidade com o clube, portanto em fases finais, etc, portanto os resultados também são possíveis, não é obrigatório aquela aposta no resultado para conseguir o resultado, não é? Ou seja, eu acho que tem um pouco a ver com aquilo que nós falámos do valor, não é? Do valor. Portanto, quando nós na base, quando nós criamos, e falar um bocadinho daqueles princípios, aquela conversa ou aquela primeira dica do Filipe relativamente ao meu pai, mas tem muito a ver com isto. Quando nós na base construímos valor, quando nós na base procuramos ter capacidade para motivar, para gerar relação, proximidade, comprometimento. Tu recordas-te de organizar festandes que nós tínhamos 11 ou 12 equipas. Não é? Sim. Portanto, ter 70 ou 80 minutos, eu hoje tenho, mesmo no clube, isto pode parecer um pouco, e depois já vou lá se vocês o acharem pertinente, mas é aqui nesta base. Reparem, esse grupo de miúdas que eu tenho, que tenho, eu vou falar de identidade, que me identifico muito com o trabalho que foi feito, com os pais, são miúdas que, eu recordo na seleção regional, grande parte da seleção regional de juvenis eram miúdas da nossa escola, nunca fomos buscar uma miúda fora, não é? E aproveitar as valências, porque a maturidade dos jovens emerge de uma forma diferente, em momentos diferentes, portanto,
há momento, tem mais capacidade, tem menos capacidade, tem dificuldades em casa, tem o que seja, portanto, há que incorporar, tínhamos na altura muitos protocolos, mesmo na Guilherme Stephens, que a escola, portanto, era outro projeto, nós tínhamos um nível... O nível 2, que era um clube federado na escola, onde tínhamos o próprio piso, as próprias marcações, as dinâmicas todas, e ali uma proximidade muito grande também. Éramos recebidos pelo professor Sário a dizer, parabéns, é fantástico. Portanto, isso perdeu-se. Mas respondendo àquilo que tu dizes, ou que dizias, Bruno, eu acho que quando esta pirâmide é estruturada, e grande parte destas miúdas estão a jogar na primeira divisão agora, repara. Sim, é verdade. Portanto, e nossas, e tu também acompanhaste uma geração um pouco anterior, do Tó Santos e da Bela e tudo mais, mas nós tínhamos imensas miúdas. Mas é engraçado que isto revela aqui, esta nossa conversa revela aqui este fio condutor que nos leva ao pelouro que tu escolheste esta semana. No fundo, tu escolhes o pelouro do comprometimento. Está tudo... nada disto é o acaso, não é? É verdade. Mesmo ainda abaixo não é o acaso. É verdade. Isto leva-nos ao pelouro que tu escolheste, que é o pelouro do comprometimento sinérgico. Fala-nos sobre o teu pelouro. O pelouro que tu escolheste. Olha, este pelouro do comprometimento sinérgico é dar resposta a isto. Portanto, para os dois, eu acho que é aquilo que nos une, não é? Hoje não basta o compromisso. Tudo bem, conta comigo, não basta isso. Eu acho que tem, para além do compromisso, tem que haver um envolvimento, não é? Portanto, é o comprometimento. Se calhar esta junção é mesmo isso, é esse compromisso com o envolvimento. E repara bem, uma coisa que se pode traduzir tão simplesmente como a união faz a força. É isso mesmo. E de uma forma sinérgica, não é? Portanto, nós temos que... E o Bruno está muito ligado a essa área também empresarial e dos contactos. Antigamente, eu, se tivesse um contacto de eleição, guardava-o, não é? Hoje os contactos de eleição é precisamente o contrário. O Bruno está a ficar preocupado com meteorologia, mas é precisamente o contrário. Nós temos que criar esse compromisso com um grande envolvimento, não é? Com um grande envolvimento. De uma forma construtivista, portanto, esquece os velhos do Restelo, não é? Esquece aquela rapaziada que mete ali areia e que dificulta. Temos de ser céleres, temos que juntar os parceiros. E muitas vezes, reparem, e mesmo a nível empresarial, e é preciso mesmo isso, Filipe, eu acho que é preciso criar essas sinergias, criar esse valor e ativá-las de uma forma criativa, que eu acho também importante, também acho que é muito importante, e com todos a terem o seu papel na sociedade, porque... E o modelo da escola tem que passar também por aí. Eu acho que vai passar brevemente, mesmo na educação e na formação, tem que passar por aí. Hoje fala-se muito naqueles modelos biopsicossociais, não é? E juntar, que eu acho que muitas vezes esquecemos da parte axiológica, da parte do contexto, da parte do território, porque eu não posso querer replicar uma coisa que existe num sítio que cá não funciona. Tenho que olhar para o território, tenho que olhar para o nosso contexto, tenho que olhar para as pessoas que tenho que olhar para o que quero, mas sim, era um pouco este... João, mas eu não posso deixar de fazer esta questão. Diz. Bruno, desculpa lá, espera lá. Tu eras menino para tirar a confiança política ao João só para ficares com o pelouro dele? Não, eu acho que era um pouco... É que eu estou a achar assim como um certo ar de inveja. Eu estava aqui a pensar, eu estava a ouvir o João com muita atenção e estava aqui a pensar em várias situações. Vou pegar só em duas. Portanto, ou seja, o contrário daquilo que o João está a dizer, ou seja, do tal compromisso sem ser sinérgico e sem ser com envolvimento, por exemplo, é o exemplo que tu trouxeste cá a semana passada, ou há duas, que é aqueles protocolos feitos, por exemplo, para termos os estudantes na Albergaria Nova. Ou seja, que é um protocolo feito, mas sem qualquer tipo de sinergia, sem qualquer tipo de envolvimento, sem qualquer tipo de resultado. Pronto, e eu estou a pensar assim, pronto, o que o João está a dizer é mais que isso. Mas a sensação que dá é que eu às vezes ouço falar, e tenho vindo aqui pessoas falar de projetos fantásticos, com parceiros, mas às vezes dá a ideia que se não fossem essas pessoas, neste caso tu, que esses protocolos não funcionavam. Ou seja,
quando tu dizes assim, a gente tem um protocolo com a instituição A, com a instituição B, com a instituição C, é verdade, mas mais de metade dessas instituições não assinam só o protocolo. Ou envolvem-se mesmo... João, isto hoje está demasiado denso. É difícil. Isto hoje está denso. Ele está-te a pôr a armadilha mesmo à eu estou a perceber. Bruno, quando o teu foco, não é? Quando o teu foco é eventualmente desenhar alguma coisa que tu achas que tem pertinência na tua terra, que tens, eu vou dar o exemplo, por exemplo, do Judo for All. Organizámos um dia europeu do desporto escolar com 1000 miúdos, e é óbvio que convidei o voleibol, convidei o xadrez, convidei o ténis de mesa, convidei o bóssia, convidei o atletismo, convidei muita gente e convidei a PPSDM para jogar um pedacinho ao nosso lado, não é? Estavam a jogar corfball e depois convidei-os para ir fazer um bocadinho de judo. Eles estavam a desenvolver o corfball e quando eu olhei, e reparem bem, isto é verdade, nós temos coisas fantásticas, mesmo ao nosso lado. A PPSDM é contígua, como vocês sabem, com a Guerra. Já houve muitas sinergias no tempo do professor Rui Verdingola, e não só, o professor Carlos também, mas eu disse, está aqui uma coisa fantástica, o que é que eu estou à espera? Não é? O que é que eu estou à espera? E aquilo que tu dizes, eu vou pensar um bocadinho a nível global. Se o caminho é tentarmos chegar lá, não é? Se eu estiver à espera que a instituição A ou que o dirigente B, ainda ontem, nós fizemos uma atividade, se tivéssemos, eu digo se tivéssemos, porque é mesmo se tivéssemos, à espera que todos fossem, que todos achassem que podiam se envolver da mesma forma, se calhar ia só eu, não é? Se chovesse, eu. Mas quando nós temos esse foco traçado, vamos conseguindo juntar e vamos conseguindo tornar possível, mesmo acreditando no impossível, não é? Porque isso é que é o mais importante. Eu posso tornar possível mesmo acreditando no impossível. Portanto, o que está à distância, o que nunca ninguém fez, que eu acho que a criatividade e a inovação, mas fala-se muito também da inovação social, não é? Mas, portanto, os parceiros estão da forma como nós queremos, vamos estar. Portanto, isto é um processo. E qual é a capacidade de reação do poder em relação a este... Do poder local? Falo de uma maneira geral, poder local, poder central... Sim, eu acho que isto é uma aprendizagem que também... é uma aprendizagem que todos fazemos. Sabes que alguns destes projetos são projetos, eu vou dizer, novos, não é? E quando falamos do poder, estamos muito focados, e tu também fizeste alguns comentários mesmo sobre estes regulamentos, eu também pertencia a esse grupo de trabalho, não é? Mas estamos muito focados... Eu iria deixar isso para daqui a um bocadinho, porque eu tenho aqui umas coisas para difíceis. Vais à fonte. Não, é engraçado porque no discurso da conversa é que eu me lembrei disso, porque tu tocaste aí 2 ou 3 pontos que eu achei que não têm qualquer expressão nos regulamentos, mas a gente já lá vai, desculpa lá. Não há problema. Continua o teu raciocínio. Dizer, portanto, dando aqui um bocadinho de continuidade, que, e tocando ali um bocadinho também no Bruno, eu vou, e nós vamos, não é? Portanto, isto é uma questão de começarmos a conjugar, e o verbo começa-se mesmo por aí, eu, tu, nós, e acabamos lá bem à frente. Portanto, agora... Porque assim, eu acho que o poder, seja local, seja a nível central, eu penso que tem todo o interesse em apoiar este tipo de coisas, no sentido em que e isto parte até da iniciativa da chamada sociedade civil, não da chamada sociedade civil. Exatamente, a tal cidadania ativa que tu falavas há bocadinho. Participativa. Eu acho que nós temos outros territórios que estão em momentos diferentes, não é? E nós todos ansiamos caminhar para aí, mas a sensibilidade é diferente, não é? A sensibilidade é diferente, a percepção que é necessário trabalhar muito para além do que é o formal e do que é o competitivo, do que é o regular, eu não estou a falar de regulamentos, não é? Não estou a falar da atividade regular,
não estou a falar disso. Mas é preciso sair um bocadinho e repara, e vou voltar àquela grande preocupação, e criar identidade. Este projeto do Judo for All, é reconhecido, no ano em que é lançado, é reconhecido pelo Secretário de Estado, na verdade, numa designação de um projeto que é o Desporto dos 4 Territórios, que tem a ver com o território, e é reconhecido por isso mesmo, pela capacidade, e dando aqui um bocadinho de resposta ao Bruno... Mas até que ele já foi replicado noutros sítios, ou não? Foi. Tem sido replicado. Nesse momento, a Direção-Geral de Educação fez um webinar também muito interessante, que caracteriza o projeto, caracteriza as dinâmicas que nós criamos, mas isso é importante. Portanto, se o nosso território consegue gerar valor, se é passível de ser replicado, é apoiado, tem que ser apoiado, não é? Portanto, em relação a esta questão de identidade, já agora, só mais uma pergunta, Felipe. Sim. Estou-te a roubar hoje alguns minutos de moderação. Em relação à identidade, por acaso, é interessante. Eu já aqui falei uma vez sobre a questão da patinagem em velocidade, que com relativamente pouco investimento, entre aspas, né, podia-se fazer uma estrutura que fazia com que a patinagem em velocidade na Marinha Grande fosse ou seja, tivesse uma estrutura, a melhor estrutura da Península Ibérica. Portanto, o que é difícil acontecer em outros esportes, ou seja, se eu imaginar no futebol, eu para fazer a melhor estrutura da Península Ibérica é impossível, portanto, na Marinha Grande. E tu, pegando aqui nesta questão do judo e com estes projetos todos, está aqui uma oportunidade brutal para a ligação até à identidade de associar a Marinha Grande a uma cidade de judo. E tu já me falaste de outros contextos, já me falaste da experiência que tens tido e de trocas de experiências com, por exemplo, com o judo no Brasil, etc. Era relativamente simples, ou seja, não é simples, mas era relativamente barato fazer com que a Marinha Grande ganhasse esta identidade, até porque ainda por cima temos um atleta olímpico, quer queremos quer não é fácil, né? Numa modalidade ter um atleta olímpico, temos uma figura também como treinadora, também com algum carisma, portanto temos aqui já alguma parte que é mais fácil construir. Portanto, era assim tão difícil, ou seja, era preciso um investimento tão grande para que nós termos esta identidade ligada aos... Eu tenho... Certo. Eu sou grande apaixonado por judo. Certo, eu sei, eu já tentei. Aquilo é demasiado agarrado. Olha, eu acho que é preciso olhar as coisas numa visão, e vou-me repetir naquela visão biopsicossocial e axiológica, que isto é um palavrão grande. E depois desta quarta revolução industrial, não é? Que isto é outro input importante, é preciso olhar nesta visão 360. Isso é difícil, eu acho que não é. Eu tenho aqui um desenho de um eventual projeto que pudesse congregar, porque nós temos a responsabilidade, por exemplo, do pré-escolar, somos nós que ministramos as aulas do pré-escolar, mas de potenciar uma estrutura, com condições, e falaste da questão do Brasil, o Brasil está a checar Paris 2024, não é? Pronto, mas uma estrutura que não fosse um modelo de um estádio de futebol de 1 euro, não é? Mas um modelo de uma estrutura desportiva que pudesse receber outras modalidades, pudesse ter também o espaço privilegiado para o judo, por exemplo, como o Coimbra fez, que acolheu e estão ali num sistema de bolha, e é um excelente exemplo da Federação Portuguesa de Judo, há um ano a receber seleções do mundo inteiro, não é? Mas um modelo que pudesse ter, e reparem bem, nós tentámos fazer isto até com o atletismo, na altura da Rosa Mota, não é? Com um centro de estágio muito ligado para o alto rendimento, nós tentámos criar na nossa escola, e é um projeto que eu queria e já vou voltar lá, as unidades de apoio ao alto rendimento na escola, naquela altura com as miúdas do handball, mas isso é possível e podemos, numa estrutura relativamente barata, quer dizer, viável, que seja articulada, e vamos voltar outra vez daquele comprometimento sinérgico, não é? Daquele envolvimento com sinergias, juntando o IPDJ, juntando a autarquia, juntando, por exemplo, uma coisa que eu acho que eu sinto... há um grande problema que eu tenho, que é não conseguir guardar algumas cartas para momentos cruciais, não é? Mas, por exemplo, eu gostava muito de juntar aqui um centro de ciência viva, ligado ao movimento. Era possível numa estrutura dessas
nós recebermos alunos do país inteiro, que fizessem uma aula de judo, que estudassem o impacto das quedas, que eu fizesse uma análise biomecânica dos movimentos e que pudesse também ter uma análise das forças e que pudesse, coisas agradáveis que há em muitos sítios e não há sobre o movimento, não há sobre o desporto. Portanto, eu podia potenciar aquilo a nível de alta competição, a nível de formação, a nível de recurso estratégico para as classes de iniciação, nomeadamente da expressão físico-motora, da educação física, como se chama agora no pré-escolar, com um centro para se poder dormir e para poder eventualmente, com outras modalidades também estar, porque hoje os espaços têm que ser potenciados, não tem sentido eu fazer um espaço, não é? Só para o judo, não tem, ou só para o voleibol, ou só para o que seja, não tem. Portanto, há que olhar muito nessa, um pilar, uma referência, uma identidade, mas depois olhar em todas as, que tenha um sítio com lavandaria, que tenha um sítio para poder servir refeições, que tenha fisioterapia, que tenha... Tratava-se o Paulinho do Sporting. Exatamente, Paulinho do Sporting. Olha, ontem não, anteontem, há 37 anos que o basquetebol e tu tens alguma... Mas o Paulinho também foi muito feliz. Mas essa dimensão é importante. E incorporar, repara bem, alguns dos nossos participantes, eu já o disse, alguns dos nossos participantes, noutros projetos que temos, por exemplo, nomeadamente um projeto que eu tenho uma grande... E desculpa, Filipe, estar aqui a falar de algumas coisas que fogem um bocadinho, mas depois vão ao encontro. Que é um projeto que nós designamos o Judo for Help, eventualmente até incorporar alguns desses participantes, não é? Portanto, eu posso... Afinal, tu não és setor, tu és project leader. Que é uma coisa bastante conhecida nos moldes, não é? É dos moldes, exatamente. Mas olha, Filipe, a questão de ser project leader é fantástico. É fantástico porque tu mudas o paradigma do que é o habitual e do que é o normal para poderes, de uma forma partilhada e vou utilizar outra vez, comprometida, mudar, não é? E essa mudança é muito importante. É engraçado que eu estava aqui a ouvir-te e estava a pensar numa frase que tu indicaste do Walt Disney. Como é que era essa frase? Recorda-me lá. Tem que olhar aqui, mas é fácil. Peraí, deixa-me ver se... Aliás, tu é engraçado porque os teus posts no Facebook, tu reproduzes muitos pensamentos, normalmente a acompanhar fotografias, até algumas bastante interessantes, e algumas daquelas dos talhões que tu falaste, não é? Aliás, tu devias ter vergonha, Filipe. Quer dizer, o João tem ali uma estante cheia de livros. E tu tens uma prateleira com fotocópias e impressoras. E arquivado. Eu prometo que no próximo plágio vou tratar da imagem e do som e da webcam. E dessas coisas, não é? Vou fazer um mini estúdio, vai ser uma coisa brutal. Fantástico. Sim, se podemos sonhar, também podemos tornar os nossos sonhos realidade. E vai um pouco... Isso, no fundo, sintetiza aquilo que tu estavas a falar estas... vai muito ao encontro. Eu, a dada altura, estava com vontade de te beliscar para tu acordares. Mas vai muito... Tu, de facto, pensas nas coisas e tens essa perspectiva de fazeres os projetos e de pensares neles e vê-se que fazes isso de uma forma apaixonada, quer dizer... Filipe, eu acho que só há uma forma de estarmos nas coisas, ou estamos ou não estamos, não é? Portanto, e quando nos envolvemos com... Como diria Lili Canessas. Exatamente. Estamos ou não estamos, não é? Eu acho que estar só por não é? Aquela expressão do não tem sentido hoje na vida. E o que conseguimos envolver os outros, porque depois isto é uma questão de envolvência, não é? De compromisso, naquela perspectiva até de coadjuvar e de poder participar ativamente, isso é muito importante. Eu vou aproveitar de dar aqui o salto para o pelour do Bruno, porque isto o tempo passa muito rápido. O Bruno escolheu o pelour das duas rodas. Tu já não precisas das outras duas pequeninas atrás, já te equilibras bem. Já. Arrascas-te só com duas. É assim, eu acho que escolhi o pior pelouro no pior dia, né? É assim, da bicicleta.
Não, aqui assim, é tudo mau. Para já é mesmo andar em areias movediças mesmo. O João, como já aqui falou, tem aqui uma proximidade muito grande aqui à bicicleta. E eu sei que é um tema sensível. Aliás, a minha esposa disse-me assim: não fales sobre isso. Ela avisou-me várias vezes: não fales sobre isso. Mas eu não sou nada teimoso, vou falar. Tenho que falar, mas atenção, não é uma irritação. Portanto, se fosse uma irritação, eu falava noutra perspectiva, mas não é. É um ploro. Portanto, eu não tenho nada contra a bicicleta, pelo contrário, eu até tenho pena de não conseguir andar 5 horas em cima de um banco, mesmo com o bife por baixo tenho dificuldade. Basta recordar, assim, o meu exercício foi este. Portanto, eu vou assumir um ploro, e eu recordo, já falámos aqui de algumas coisas que nos recordamos de 1980, 85, talvez, até agora, portanto, até 2021. Portanto, e na realidade, nós na altura éramos uma marinha de bicicleta, portanto, terra de bicicleta, que nós nos lembramos, todos nós, das bicicletas a sair das fábricas de vidro, etc. Mas hoje também acabamos por ser de uma forma diferente. Na altura estávamos a falar de bicicletas, as famosas pasteleiras, pesadíssimas, né? Hoje estamos a falar de bicicletas de algumas centenas e algumas até com alguns milhares de euros, portanto, em cima. Mas também é verdade que as antigas tinham 2, 3 mudanças e agora têm 20 ou 30 ou mais, não sei quantas mudanças, né? E na realidade, a utilidade também era diferente, ou seja, antigamente as bicicletas serviam para nós fazermos a nossa vida, para irmos para trabalhar, para irmos para a escola, etc. E hoje a bicicleta, no fundo, é um momento de lazer, desportivo ao lazer ao desportivo. Alguns, meia dúzia deles, levam aquilo de desporto à sério, portanto, e treinam com alguma regularidade e participam em provas e não sei das quantas. Antes, efetivamente, as bicicletas não andavam na estrada, hoje há as ciclovias, mas as bicicletas continuam a andar na estrada, mas já há as ciclovias. Aliás, antes os marinhenses andavam na Marinha Grande, portanto, por isso é que era a Marinha Terra de Bicicleta. Hoje, a maior parte dos marinhenses não andam na Marinha Grande, ou seja, a maior parte vão a Porto Mós, vão a Fátima, vão fazer uns 50 ou 60 km ao fim de semana, portanto, acabam por ser da Marinha, mas acabam por não andar na Marinha. Mas isto é uma realidade, portanto, é um contexto, portanto, assim, não tem muito a ver com alguma crítica, ou seja, eu observei, portanto, e encontrei esta relação. E por isso eu gostava de assumir o ploro das 2 rodas e tentar aproveitar esta dinâmica, mas efetivamente transformá-la aqui, ou voltar a adaptar aqui a cidade da Marinha como cidade de bicicleta, portanto, com algumas medidas. Portanto, eu trago-vos aqui 3 ou 4 medidas, ou 5 medidas. Portanto, a primeira medida era reativar o estacionamento das bicicletas nas escolas. Por exemplo, a Guilherme Stephens, João, é uma vergonha, aquilo é um armazém de tralha, quer dizer, não faz sentido. Aquilo tem que ser um armazém, ou tem que ser um sítio para pôr as bicicletas outra vez, porque é para estimular os jovens a andar de bike, como agora é mais dito. Mas para compensar isso, temos que adaptar à modernidade. Quem for de bicicleta para a escola tem 1 gigabyte de Wi-Fi ou uma coisa assim qualquer disponível na escola gratuita, que é para o miúdo andar com o telemóvel. Portanto, ou seja, é para contrariar, para compensar a outra coisa. A outra medida que eu trago, portanto, no meu ploro das 2 rodas, é proibir as bicicletas com mais do que 5 mudanças. Porque, João, se é para estimular a atividade física... É single speed. É o nome certo, single speed. Porque, João, se é para estimular a atividade física, se eu vou pôr 50 mudanças, eu não estimulo nada, depois tenho que andar 50 km. Assim, só com 2 mudanças, andava 10 km ou 5 km e cansava... mudanças carregarem... Exatamente. Portanto, esta era a minha segunda medida. A terceira medida era, em vez de se investir nas ciclovias, esquecia as ciclovias, até porque a maior parte das bicicletas não andam lá, e investia nas estradas. Ou seja, punham aquela peliculazinha de alcatrão por cima, punha iluminação pública em todas as estradas, portanto, que era uma coisa interessante, e a malta podia andar de bicicleta na rua e nas estradas, porque, pronto, ou seja, voltávamos a ter aquilo que sempre tivemos, foi de bicicleta no meio da estrada. E desta forma, a malta até podia andar à noite também, porque muitas vezes é uma das coisas que se torna mais difícil. A quarta medida era recuperar a tradição da mola nas calças. Recuperava isso. E candidatava para Património Mundial. Eu já vi algumas candidaturas a Património Mundial que não são muito mais evoluídas que isto. A molinha na calça, imagina, fotografias da malta andar a bicicleta na marinha, com a molazinha de plástico ou de madeira, portanto, a agarrar a calcinha por causa da corrente, portanto, eu recuperava isso. E por último, a última medida era promovia o cheque bicla. Havia malta que se chamava as biclas, né? Portanto, todos os marinhenses que quisessem comprar uma bicicleta a um preço justo, não estamos a falar de bicicletas a 3 mil, ou 4 mil, ou 5 mil euros, estamos a falar de bicicletas a 200 ou 300 euros, um preço mais justo. Portanto, efetivamente, a autarquia fazia um programa desses, promovia o cheque bicla, a malta Estás em campanha eleitoral?
Epá, não, estou a dar ideias, estou a dar ideias. Estás a dar ideias. Estou a ver tão entusiasmado. Ele só está a falar do flor dele. É do De graça, estou a dar ideias de graça. Hein? Portanto, promovíamos a oferta do cheque Bicla, a malta tinha que comprar obrigatoriamente a bicicleta na Marinha, ou na Tomazini, ou no Rosas, ou ali, portanto, tinha que comprar a bicicleta nesses sítios, portanto, e depois andava aqui na Marinha. Epá, mas andava na Marinha não era aquele lazer de ir aqui a Porto Mós e vir e ver lá um copo de vinho. Não, era andar na Marinha, portanto, ir trabalhar, ir à escola, ir às compras, portanto, bicicleta, né? Portanto, aliás, até porque hoje há as bicicletas cargo, a malta pode ir às compras, que são caras como tudo, mas a Câmara ia ajudar, portanto, isto acabava por se tornar mais barato. Portanto, é o meu pelouro e as minhas sugestões, porque eu trago, assim, eu não sou como o João, traz pelouros, mas não trouxe uma única sugestão nem medida, quer dizer, vem cá só para dar umas basófias. Eu tenho medidas, tenho Bruno, sugestões. Sabes que é engraçado, João, pera lá, já te passo a palavra, mas é engraçado que eu às vezes penso assim, eu até podia começar a ir de bicicleta para o escritório, mas depois eu chego lá a transpirar que nem um urso, eu não... Vai devagar, não é? Tomo banho. É single speed, não é single speed. Mas isto para te passar a bola, porque de facto, e eu conto esta história muita vez, e eu recordo-me perfeitamente à hora de almoço, portanto praticamente não havia trânsito, nós jogávamos a bola na estrada em frente à casa dos meus pais, e portanto nós jogávamos ali à bola e ouvíamos a sirene do 12:30, tirávamos as balizas, que eram 2 tijolos, né? E passava aquela revoada de bicicletas, e depois à 1:30 a mesma coisa. Portanto, de facto, a bicicleta era um meio de transporte privilegiado, claro. E de facto esse hábito perdeu-se por completo. As ciclovias, apesar do Bruno dizer que é para esquecer, não podem introduzir aqui alguma... E estes principais eixos que estão a ser criados entre a zona industrial e o centro da Marinha? Eu acho que a riqueza é, na verdade, de poder, e falar aqui um bocadinho dos clubes e das associações, é poder ter um plano estratégico, desenvolvimento, desportivo, cultural, o que seja, mas muito baseado no bem-estar e na saúde. Essa é a grande preocupação. Reparem bem, esse plano não é estratégico, desenvolvimento, e depois dos diferentes pilares, que vocês têm tido o privilégio de falar com muitas pessoas nesses diferentes pilares, tem que passar muito pelo bem-estar e pela saúde, e pelo one value, não é? Que é uma palavra que hoje nós normalmente não refletimos, mas o valor que isso pode ter na sociedade, o retorno que pode ter. Porque preocupa mesmo a base, a formação, eu partiria um pouco ao contrário. Eu, em vez de estar preocupado ainda neste momento com a zona industrial, eu começaria pelas escolas. Aquilo que o Bruno disse. Eu acho que era preciso criar uma rede em pétalas, que juntasse os agrupamentos de escolas. Vem uma ciclovia de Picassinos direta à Nery Capuz, ponto. Vem uma ciclovia, Ordem, Guarda Nova, pronto, em função dos eixos, eu acho que isso era fundamental. E se calhar vocês sabem, alguns países, nomeadamente a Inglaterra, têm isso. A nível fiscal, se eu provar que vou trabalhar, e isso falaram de saneamento, podia ter várias traduções, não é? Podia ter redução de algumas taxas, podia ter um incentivo à compra, como o Bruno disse. Eu acho que tornar a cidade ciclável, tornar a capacidade de nós como pais, ou nós como sociedade podermos deixar os miúdos irem para a escola, ter uma métrica, ter uma aplicação que pudesse contabilizar. Nós tentámos fazer uma candidatura ao desporto escolar sobre rodas, e eu vou estar muito atento este ano a esse projeto, que pretende mesmo isso, pretende potenciar essa questão. Há aqui outra dimensão que me preocupa, e que o Bruno eventualmente, como tem este plano esta semana, que era uma sugestão daquelas que mexe muito comigo. Em toda a nossa costa, portanto, o nosso limite oeste do nosso concelho, passa uma coisa que se chama Eurovelo. Não é só a ciclovia atlântica, não é isso. Eurovelo, como o nome indica, e vem mesmo da parte da Rússia, não é? Vem lá de cima de Moscovo, até pela Europa toda, até o Algarve. É uma estrada
é uma rota, das mais importantes a nível de poder potenciar esse recurso. E nós temos que o potenciar com a identidade, não é? Há pouco o Bruno falava de outra dimensão que eu acho também, precisamos ter ali, não é um centro de BTT, mas precisamos ter uma referência de água, de alimentação, de alojamento, de quilometragem, de um kit de reparação que tem chaves e que tem máquinas como há na Europa toda de poder vender uma câmara de ar com uma moeda, é necessário e nós temos que potenciar a nossa costa oeste tem que ser potenciada com a Eurovelo. Pronto. Outra dimensão que eu acho que era importante nesta estratégia é olhar para a mata. Não é? Nós ainda não falámos, já falámos no início no Canto Ribeiro, mas podíamos estar a criar um conjunto de ciclovias na própria mata, não é? Que pudessem ter métricas, pudessem ter 5, 10, com desafios, que tivessem interligações, que tivessem uma aplicação que eu pudesse fotografar o desenvolvimento do pinhal, que pudesse ter um bocadinho da flora, da fauna, da história, da linha do comboio de lata, o que seja. Eu acho que é uma oportunidade que nós temos que agarrar. Portanto, a mata ainda está em bruto, não é? E nós podemos olhar nessa perspectiva, mas internamente nós podemos generalizar, digamos, a utilização da bicicleta com esses benefícios. E eu acho que isso é importante, não é? Olha, João, vamos agora aqui já para a nossa parte final e íamos falar contigo um bocadinho. É assim, no decurso da conversa uma pessoa vai falando das coisas, isto é como as cerejas, e às tantas não ficamos, nós te conhecemos e sabemos em que é que tu despendes o teu precioso tempo, mas se calhar não fizemos essa referência, que é, neste momento, portanto, depois dessa incursão pelo handball, tu voltaste novamente ao judo. Para além de que és treinador de judo, credenciado pela Federação, não é? E portanto, neste momento és o coordenador de uma série de projetos relativos ao judo. Como o Rubén Amorim, né? Quer dizer, és um gajo com certificações, não é? Exatamente. Não vamos confundir as coisas, não é? Falámos do Paulinho, ele é encartado, ao contrário do Rubén Amorim, não é? De qualquer maneira, eu antes de passarmos para esses projetos que são 4 ou 5 e em que todos têm uns nomes até engraçados, falta ali o Judite, que é o... Pensei que tinha a ver com a sopa do vidreiro. Mas eu, de qualquer maneira, falámos há bocadinho e tu falaste nisso, aliás, recordaste isso, tu participaste, tiveste uma participação na elaboração dos novos regulamentos de atribuição de subsídios, que era o desporto federado, penso eu, não é? Ou foi só o desporto federado em que tu participaste? Só o desporto federado, foi. Ok. Qual foi a tua participação concreta nesses regulamentos? Estamos a falar de regulamentos municipais de atribuição de subsídios. Exatamente. A minha participação foi muito ao encontro, foi uma participação com uma dinâmica de pessoas com diferentes presenças no nosso território, mas tentámos que se baseasse muito na perspectiva... Não, mas, assim, traduz isso de uma forma simples para nós percebermos, porque é assim, segundo eu julgo saber, havia uma pessoa que coordenava, que foi contratada pela Câmara, certo? Isso Pronto. Mesmo. E depois havia um grupo de trabalho... Houve um grupo de trabalho com diferentes valências que procurou, e com um interlocutor também da autarquia, com um responsável, com um técnico superior de desporto, que tentou olhar para a realidade e projetar um bocadinho aquilo que nós queremos no futuro, pronto. E baseou-se muito também na formação, Filipe. Ok, valorizar a competição também. Havia um grande vazio e uma grande distância entre as modalidades coletivas e as modalidades individuais, portanto, tentou-se aproximar essa variável, apostar muito e valorizar, por exemplo, olhar também para as instalações desportivas, são do clube, são da autarquia. Uma coisa, eu digo que não é inédita, só conheço mais um concelho a nível nacional que é Torres Vedras, valorizar, por exemplo, clubes que sejam certificados com a bandeira de ética. E não é pelo judo ter, mas isto eu acho que é muito importante. Portanto, mas isso está contemplado no regulamento? Está contemplado no regulamento, está.
Tens que mostrar onde, porque eu não consigo encontrar isso. Não. Eu não posso deixar de te fazer, como disseste bem, eu participei também na consulta pública e dei algumas achegas, embora não tenha visto traduzido rigorosamente nada, ninguém me deu confiança. Aliás, houve lá uma coisinha que alteraram, um pormenor de uma sugestão que eu tinha feito. Mas e há aqui duas coisas que eu penso que são caras, pelo menos que resultam até da nossa conversa e daquilo que tu tens desenvolvido. No regulamentos não têm qualquer majoração, quer para a inclusão social, quer para a valorização de atletas e treinadores do Conselho. Ou seja, o que eu quero dizer com isto é que os clubes que procedem à inclusão social, portanto, têm essa preocupação. E tu que já passaste pelo handball e pelo judo, em que, por exemplo, aliás, a semana passada a Marina falava nisso, dos miúdos que vão aos clubes, nomeadamente ao handball e ao judo, e a outra coisa que estávamos a falar há bocadinho é que tu estavas a referir que só com as miúdas do handball e dos resultados que tinham sido conseguidos só com miúdas da terra. Exatamente. É assim, eu não vejo esta tradução nos regulamentos e não percebo porquê, faz-me uma certa confusão. Filipe, desculpa, uma destas sugestões, eu tive, ou as duas, nomeadamente uma coisa que me preocupa. Eu não estou a dizer que tu ou alguém que seja responsável por isso, obviamente. Nós digamos que demos... mas não achas que isso era importante? Não achas que isso era... Claro que é. Isto é falar de ética. Eu tive há uns tempos numa ação com o Alexandre Mestre, que é um mestre, é mesmo um mestre na questão da ética e na questão da valorização da ética. E falava-se muito do doping, da manipulação de resultados, e eu fiz uma pergunta muito difícil, mas eu já te vou responder, fiz uma pergunta muito difícil. Então, e um clube que vai buscar um atleta, tivemos no atletismo, o Piccini, temos tido tantos, não é? Que se nacionalizam... Pichardo, desculpa. Como é que é possível, não é? Uma própria federação, há países que a partir do momento em que eu participo num campeonato da Europa ou do mundo ou nos jogos, não posso ter outra nacionalidade. O que é que eu quero dizer com isto? Na minha perspectiva, e eu argumentei nesse sentido, não tem sentido eu ir buscar uma cubana ou um jogador do que seja e esquecer a formação e ser valorizado quando sou campeão nacional por ter ido buscar esses elementos. É essa a identidade que queremos? Pergunto eu. Eu não me revejo nisso. Revejo-me sim, e para não me repetir, naquele ciclo, naquela pirâmide que tenta chegar à excelência. Eu prefiro ter... um conjunto de alunos, não são atletas, de alunos, de cidadãos ativos que façam atividade desportiva, cultural, recreativa, o que seja, e que tenham valor na terra, do que buscar o Ronaldo de todas as modalidades lá fora. E pior, e depois subsidiá-lo, não é? Apoiar o clube que tem resultados por isso. Portanto, indo ao encontro do que estás a dizer, houve uma tentativa de um equilíbrio, não é? Uma tentativa de um equilíbrio e pronto. Relativamente à inclusão, a resposta do desporto adaptado ou do desporto inclusivo no nosso território, eu não conheço muitas experiências, não é? Fizemos uma coisa que eu acho que isso foi um grande reconhecimento, falávamos há pouco do pessoal encartado, de valorizar os clubes que têm nos seus quadros técnicos treinadores que tenham formação e que tenham um nível da própria federação, ou neste caso que tem a tutela do IPDJ, mas que tenham formação, portanto não basta ser treinador, mas sim que tenha nível 2 ou nível 3, isso é muito importante, a questão da formação é muito importante, não é? Olha, vamos então aqui para estes projetos assim de uma forma rápida, até porque também durante a conversa tu foste aflorando, falaste também sobre alguns, mas só para as pessoas ficarem com uma ideia do essencial de cada um destes projetos, eu se calhar lançava-te os nomes e tu davas uma breve explicação, e o teu envolvimento é total nestes projetos, como já todos percebemos. O Judo for All, que é um projeto inclusivo, não é? É um projeto de judo inclusivo com uma parceria estreita entre o agrupamento, o Judo Clube, a autarquia, o desporto escolar, a APPA-CDM e muitos voluntários, que pretende trazer a um ambiente fora da instituição, portanto fora da APPA-CDM, trazer os utentes da APPA-CDM, os alunos, muitas turmas,
em dinâmicas interinstitucionais, tem tido fantástico. Foi no âmbito deste projeto que veio cá o Fonseca, agora estava a chamar. O Jorge Fonseca vem... O Jorge Fonseca é uma história muito gira, pá. O Jorge Fonseca é convidado. Nós fizemos 3 anos a comemoração do Dia Mundial do Judo e convidámos o Jorge Fonseca. O Jorge Fonseca conhece, nós já tínhamos um projeto ligado a outra dimensão do judo, mas conhece uma menina fantástica. Desculpa lá, só para as pessoas, para quem nos está a ouvir, que não esteja tão identificado com estas questões, o Jorge Fonseca, que foi medalha de ouro. Campeão do mundo. Portanto, campeão do mundo de judo, na categoria menos... Exatamente. Sportingista também. Exato. Olha, ele vem a Guilherme Stephens fazer ou participar na comemoração do Dia Mundial do Judo e conhece, portanto, isto é uma história muito gira, pá, e conhece uma das meninas que participa num dos outros projetos e que participa. Eu levo os miúdos a participar ou a ver a final da Liga dos Campeões nesse ano, em novembro. E criou-se ali uma empatia muito grande entre o Jorge e a Teresa. Na final da Liga dos Campeões, Bruno, peço desculpa, onde o Sporting ganha. Não, este ano, isto é tudo... Sporting ganha. Essa miúda que é oriunda do Centro de Acolhimento do Girassol. Aqui falámos a semana passada com a Marina, exatamente. Eu tenho muito apreço por aqueles miúdos e enche-me o coração. Esse é o outro projeto. É outro projeto. Forel, que tem outras variáveis, mas para juntar aqui um bocadinho o Jorge, na final da Liga dos Campeões o Sporting é medalha de ouro, ganha a Liga dos Campeões, eu estou na bancada com os miúdos, vem uma caminhoneta cheia de miúdos para ver aquele comprometimento, não é? Para ver. Exatamente. E o Jorge, reparem bem, o campeão do mundo vira-se para a bancada e diz, João, chama-me a Teresa. Eu disse, mas queres a Teresa para quê? Chama-me a Teresa. Aquilo cheio de jornalistas e tudo mais, eu deixo cá abaixo, em vez de descer lá acima, de cá abaixo, ao Odivelas Stadium, não é? E ele diz-me, anda cá e tal. O que é que acontece? O Jorge Fonseca tira a medalha de ouro e oferece a esta menina, correu o mundo inteiro, não havia na altura, eu penso que não conheço outra modalidade que isso tenha acontecido, e esse gesto foi merecedor no âmbito do Plano Nacional de Ética Desportiva, temos tido aqui uma proximidade muito grande com o Dr. José Lima, foi reconhecido como o gesto do ano, ganhando o prémio da ética no desporto. Este projeto, Filipe, uma coisa também curiosa, no âmbito do CNID, e é muito giro o texto, vale a pena, acho que valia a pena replicá-lo, o texto do Judo Magazine, que se chama Marinha Grande, Fábrica de Emoções, é reconhecido este ano novamente pelo CNID e pelo PNED, pelo Plano Nacional de Ética Desportiva, como um texto, portanto, do âmbito da ética, que ganhou o 3º prémio a nível nacional. Pronto. Depois temos aqui o Judo Forever, isto parece o nome de uma canção dos anos 80. Olha, o Judo Forever é o nosso projeto ligado à Universidade Sénior, aos projetos de vida sénior. É um projeto muito interessante, é um projeto que... é aquele que tem aquela parceria com o Centro de Saúde que a Ana Laura nos falou, que ia de ajudar as pessoas de autoridade a caírem, etc. O Judo tem uma coisa muito gira e há alguns projetos, eu estou envolvido num projeto da União Europeia de Judo que tem a ver também com a Liga Europeia de Judo Escolar, mas há muitos projetos ligados às quedas, à prevenção da queda, à prevenção do impacto da queda. E iniciamos um projeto com os jovens da Universidade de Sénior, um projeto também intergeracional, muito interessante, de levar os miúdos a interagirem com esses alunos da Universidade Sénior e o inverso, levar os alunos da Universidade Sénior a participar nas nossas dinâmicas. E o resultado foi muito interessante, foi um projeto reconhecido pela CCDR como um projeto de boa prática de envelhecimento ativo. É um projeto que acrescenta muito valor na relação. Tivemos uma coisa que chamámos o Judo com Chopin, também fantástico. Metemos na Casa da Cultura um pianista com estas dinâmicas todas. Bruno, até o Judo vai à Casa da Cultura. É o Judo. Olha, pelo menos 2 vezes nestas ações
com música, pá, eu posso tentar... Olha, nem que seja através do judo. Não, olha, eu vou tentar... Olha, João, 30 segundos para o projeto Ajudo. Ajudo, olha, o projeto Ajudo é um projeto que pretende desenvolver judo com autismo numa parceria com uma universidade de Orlando e com um grande amigo que é o Perry, de um projeto especial no Brasil. Nós pertencemos à Special Needs Judo Union, que trabalha muito estas competências também, e estaria muito interessado em levar isto. E agora do John Lennon no Judo for Peace? Olha, o Judo for Peace é um projeto Erasmus que nós estamos a desenvolver. É um projeto Erasmus, especialmente na Turquia, com sírios. Epá, e espero que seja aprovada, a candidatura tudo indica que poderá ser aprovada, que é um projeto europeu e que pretende também transmitir os valores. O judo tem um código moral muito, muito vincado, mas a amizade, o respeito, muitos valores ligados e penso que sim, que é um projeto que vai ser muito interessante, também de entreajuda com refugiados na Turquia, vai começar na Turquia. E por último, os avós do judo. Por último, eu não sei se é bem o último, mas isto é um desafio, olha, é um desafio muito interessante. Até porque o tempo, João, estamos muito já, entretanto, o Bruno Lemos estava a dar na cabeça. Isto é um projeto que estamos a fazer candidatura ao Portal de Inovação Social. É um projeto que tem 3 dimensões muito fortes. Tem aquela dimensão que falámos há pouco, das quedas e da prevenção das quedas. Portanto, é um projeto que vai congregar 2 territórios. Acho que vai ser muito interessante, vai olhar para a Marinha Grande e para a Leiria com um tronco comum. Eu acho que é capaz de ser o primeiro projeto desportivo e multidisciplinar desta natureza. É um projeto que, para além dessa dimensão da prevenção das quedas, vai ter um trabalho muito grande de brigadas. Não é brigadas de trânsito, mas são brigadas que vão às instituições, que vão à casa das pessoas vulneráveis, com um nutricionista, com um fisioterapeuta, com um enfermeiro, com um animador sociocultural e que vão verificar naquele contexto se tem as condições, se a medicação tem, pronto, tudo o que possa gerar queda. E depois tem outra parte que nós também achamos que não podia faltar, que é a escola, não é? Que é agarrar nestes mentores, nestas pessoas que vão dar voz ao judo, são os avós que vão dar voz, na verdade, mas trazê-los à escola, partilhar as práticas que eles tinham outrora, partilhar ainda com a senhora aqui do Bruno, com a Cátia, tentámos ver até a questão da dieta mediterrânea, algumas tradições, aquelas lenga-lengas que o Bruno falava, mas olhar para um projeto numa totalidade, num território que é contíguo, não é? Vamos ver se a OCC vai estar muito ligada na validação dos dados e vamos tentar que a validade científica do Politécnico que nos permita dizer que o trabalho intergeracional, que o trabalho com as quedas ou com a prevenção das quedas do judo e que o trabalho com estas brigadas possam minimizar o impacto que é a queda na terceira idade e as consequências que tem, como vocês sabem, que são terríveis, não é? A principal causa de demência, de morte, a questão das quedas. João, o tempo não para e estamos mesmo a acabar. Queria a tua sugestão, que era a visita aos talhões. Sim, era a visita aos talhões, era olhar a mata de uma forma diferente, em alturas diferentes, não é? E aproveitar a história que tem a nossa mata. Bruno Lemos, a tua sugestão? A minha sugestão na prática são 2, portanto, ou seja, eu a primeira vou acelerá-la porque já disse durante o programa, ou seja, era experimentarem e refletirem se não é possível utilizar a bicicleta mais vezes, mesmo ir às compras, mesmo ir ao trabalho. Não podem ser todos os dias, pode não ser no inverno, mas se nós fizermos 10% dos nossos percursos de bicicleta já é um bom contributo para nós e para a nossa cidade. Portanto, esta era a minha sugestão. No entanto, vou recuperar a mesma da semana passada, gostava de partilhar convosco, porque há sempre algumas pessoas que possam não ver todos os programas. Portanto, nós estamos a desafiar quem nos acompanha
a poderem participar naquele que vai ser efetivamente o último plágio. Portanto, hoje é o último no sentido em que vamos ter um convidado, portanto, ou seja, já tivemos aqui um convidado, portanto, mas para a semana vamos ter aqui um programa especial, um programa que vai ser composto pelas irritações e pelos pelouros que quem nos acompanha e sugestões, não é? E sugestões que queira dar. Portanto, é fazer um videozinho, 2 minutos por cada uma das situações, fazer o vídeo, enviarem para nós, pode ser pelo Messenger, através das nossas redes sociais, e nós depois preparamos o programa e fazemos e lançamos na próxima sexta-feira. Portanto, eu estou a pedir até ao dia 8 para enviarem essas vossas irritações, esses planos, vossas sugestões. Porque afinal de contas, quem nos vê e ouve merece essa consideração da nossa parte, não é? Eu, antes de me despedir do João e de lhe fazer a pergunta fatal, queria só dizer que, de facto, isto tem sido um percurso muito engraçado. Tem sido... Eu já assumo isto com alguma responsabilidade, confesso. Foram 15 programas consecutivos e isto representa cerca de 3 meses. Para quem não estava habituado a fazer nada destas coisas, tem sido um desafio engraçado, mas tem sido, sobretudo, aquilo que o Bruno já referiu, um prazer enorme recebermos estas 15 pessoas. Eu não vou nomeá-las uma a uma, mas a nossa gratidão em relação àquilo que elas nos têm dado, e penso que também o feedback que temos recebido tem sido bom. As pessoas também têm apreciado, de facto, estas pessoas que temos convidado. Aliás, quando o Bruno ontem punha a fotografia do João Teixeira, alguém dizia, estava a ver que não convidava o João. Essa fotografia, eu gostava de saber o que é que vocês andaram a fazer, pá. Foi um jerico. Foi um jerico durante a pandemia. De qualquer maneira, eu queria só fazer aqui uma referência, é que de facto o plágio, esta primeira vaga, utilizando a expressão tão em voga, esta primeira série do plágio termina aqui. Não, terminará na próxima semana, obviamente, no 16º. De qualquer maneira, provavelmente eu e o Bruno não viremos ficar parados. No âmbito da nossa página do Novos Fora Nada, nós pensámos que gostaríamos também de nos desafiarmos a nós próprios e propor um desafio aos 4 candidatos das principais forças políticas da nossa cidade e, portanto, mais num modo de entrevista, embora a entrevista entre aspas, porque nenhum de nós tem qualificação ou qualificações para isso e, portanto, não tendo essas qualificações, também não tendo que cumprir nenhum código deontológico, nem tendo tão pouco de ter aqui algum critério de igualdade em relação a todas as forças políticas, o nosso critério de facto é porque pensamos e temos a certeza que das 4 pessoas que já conhecemos, PS, CDU, mais MPM e PSD, dentro destas 4 pessoas sairá o próximo Presidente da Câmara. Nós já lançámos ou estamos a enviar este desafio. Quem aceitar é com todo o gosto que os iremos receber. Não sabemos, isto pode ter aqui alguma dose de loucura, vamos ver o que é que isto dá. De qualquer maneira, é um desafio para nós e um ato de fé para quem vai ser desafiado a isso. João, foi um prazer enorme ter-te aqui. Foste daquelas pessoas que estiveram sempre no nosso pensamento em relação a um convite para esta primeira série do plágio. O que é que dizem os teus olhos? O que dizem os teus olhos? Claro que olha, antes de mais felicitar-vos desta vossa iniciativa, que é fantástica. Acho que é importante ver a possibilidade da nossa identidade ser partilhada, não é? E vocês acrescentam valor, na verdade, portanto, não é pelo facto... Uns mais que outros, claro. Uns mais que outros, exatamente, uns mais que outros. Mas felicitá-los e agradecer o vosso convite e pronto, são estas as minhas palavras. Não? Olha, eu quero aproveitar essas tuas palavras para agradecer também ao Bruno Lemos, porque ele tem sido um companheiro de viagem neste desafio e eu não o conhecia, eu fiquei a conhecê-lo agora com e de facto tem sido engraçado, até porque nós partilhamos muitas opiniões, mas também temos muitas discordâncias. Isso não nos impede de ter alguma convergência pelo menos neste desafio e noutros que eventualmente venhamos a nos propor a nós próprios.
João, mais uma vez um abraço para ti, muito obrigado. E contamos com todos na próxima semana. Mandem-nos os nossos vídeos, como o Bruno sugeriu. O programa é nosso e é vosso, e portanto tínhamos todo o gosto em que partilhassem as vossas irritações, em que assumissem os vossos terrores e em que dessem as vossas sugestões. Até para a semana. Muito obrigado.